Hoje a gente vai quero fazer essa pergunta para você, né? Você cansou de enviar currículo? Como que tá para você? Então eu quero te chamar aí para uma reflexão. Tá mandando currículo, não tá resolvendo nada, não tá tendo resultado. Você já parou para pensar o que tá acontecendo? O porquê que não tá tendo esse retorno, né? Porque o ideal é a gente ter algumas ações, ter algumas atitudes, a gente ficar repetindo muito aquilo que não está funcionando e continua fazendo. Então vamos tentar entender o que eu estou fazendo que de fato não deveria estar fazendo e isso está me deixando, não está me levando para onde eu quero, né? Antes de começar a live, eu vou me apresentar, tá? Para quem não me conhece, eu sou Cíntia Guiar, sou gestora de recursos humanos, sou analista comportamental e sou coach. Eu estou fazendo live já tem, acho que mais de um mês, tá? Já tem por volta de 40 e poucos dias. E tô muito feliz. No início, a gente tava bem ansioso, agora já tá mais natural, né? E é assim mesmo, é tudo treino, é tudo desenvolvimento. E é assim também quando a gente vai enviar currículo. Por isso que currículo é um assunto importante, é uma das prioridades para quem está em busca de oportunidade no mercado de trabalho, tá? E aí eu quero fazer você refletir em relação a isso. Vamos tentar entender, se não está funcionando, qual o jeito que eu vou precisar fazer? E o que é que eu estou fazendo que não está funcionando? Precisa avaliar, porque acontece muito das pessoas falarem comigo e dizer: nossa, Cíntia, eu mando currículo todo dia, eu mando currículo para todo lugar e eu não consigo ser nem chamado para entrevista. Nem sou chamado para entrevista. Então, como é que você está fazendo isso? Quais são as estratégias que você está usando? E uma pergunta que eu sempre faço: para onde você está enviando esse currículo? Será que realmente tem uma vaga lá que você pode atender? Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu tenho algumas pessoas que contribuem, né, com os talentos que eu preciso colocar no mercado. São empresas que fazem esse trabalho de estar ajudando as pessoas também. São agências, né, que ajudam ali os profissionais a ter um currículo bem formatado, ter um currículo organizado. E esses dias eu tive que fazer um feedback para essa empresa. Por quê? Porque eu sempre pedia que eles mandassem para mim profissionais, traçava ali o perfil e eles mandassem o profissional para mim. E o engraçado é que raramente eu conseguia levar um candidato dessa agência para frente. Eu não conseguia levar um candidato dessa agência para nenhuma entrevista. E aí eu fui tentar entender o motivo disso. E aí eu entendi, todos os currículos que eles me mandavam não estavam assertivos. O que é não estar assertivo? Vou dar um exemplo de um caso específico que eu fiquei assim chocada, tá? Tem uma pessoa lá que tá lá só para fazer essa triagem de currículo e me enviar o currículo no perfil que eu preciso. Eu precisava de uma pessoa da área administrativa, tinha ali alguns requisitos, tá? Tanto comportamentais como requisitos técnicos, né? E eu passei para eles os requisitos da vaga. E eles me mandaram um candidato que no objetivo da vaga estava escrito auxiliar administrativo. E quando eu fui ver as experiências do candidato, ele já tinha trabalhado na área de vendas, depois ele tinha trabalhado dentro de um local que não tinha nada a ver, nem a questão de venda e nem a área administrativa. Eu sei que as 3 opções que ele colocou lá de função, de experiência profissional, não estava linkado com o objetivo dele. Não estava linkado. Então, ele tinha muita experiência mais na área de atendimento, lembrei, ele tinha uma na área de atendimento, uma na área de venda, ou era 2 na área de atendimento, mas ele não tinha nenhuma experiência na área administrativa. Não tinha nenhuma. E eu dei o feedback para a empresa. Falei, não tem como levar esse candidato para uma entrevista. Ele nunca passou por uma experiência administrativa. Por mais que ele queira trabalhar na área administrativa, ele nunca passou por uma experiência administrativa. E outro detalhe, o resumo dele não mostrava que ele tinha condições de estar nessa área. Porque não tem problema nenhum você não ter passado pela área administrativa. Mas o que você está fazendo a partir de agora que está te dando essa oportunidade de mudar de carreira? Porque você pode sim estar fazendo uma transição de carreira.
Mas como que eu vou saber que você está passando por uma transição de carreira? Como é que eu sei que você tem os conhecimentos para atender aquela vaga? Então, se as suas experiências não mostram que você pode atender a vaga, você precisa fazer um resumo profissional ou por que você está cogitando, por que você quer concorrer àquela vaga, por que é necessário para você estar concorrendo àquela vaga. E eu disse exatamente para eles, falei, olha, eu não tenho como mandar, então já está acontecendo com frequência. E não era só esse caso. Todos os candidatos que eles estavam me enviando, me encaminhando, a maioria não estava alinhada aos requisitos da vaga. Então não tinha como eu mandar um candidato que eles estavam mandando para mim, eu estava dando uma expectativa ruim para eles. E eu achei melhor, por bem, passar o feedback. E eu avisei a empresa, eu falei, olha, eu posso te passar um feedback? Eu sempre estou solicitando alguns cargos, mas não está vindo para mim os cargos que realmente vai fazer sentido eu mandar para o gestor. Vou dar um outro exemplo. Eu precisava de um candidato com experiência grande na área de gestão. Gente, gestão de pessoas, gestão de equipe, não tem como eu pegar uma pessoa que passou por uma, como que fala? Por um ambiente, por um setor da empresa só. A não ser que seja uma empresa muito grande e que as atividades do cargo dele ali tenha realmente ajudado ele a avançar para essa questão de gestão de equipe. Então, era um cargo bem técnico, eu precisava de habilidades bem técnicas, não só as comportamentais, não só as vivenciais, mas eu precisava de habilidades técnicas. E eles me enviaram um vendedor. O vendedor pode ser gerente de equipe? Pode, mas em que momento? Para aquela vaga ele não atendia. Então vocês conseguem entender que só encaminhar currículos, só enviar currículos não vai te garantir um emprego? Não vai te dar uma oportunidade de um trabalho? Então, se você está mandando currículo como você mandava há 2 anos atrás, há 5 anos atrás, eu não sei quanto tempo aí você está mandando currículo, de fazer aquele currículo padrão, deixar aquele currículo lá no sistema, colocando todas as experiências, tantos trabalhos que você já fez, que não tem nada linkado com nada, entendeu? E tá mandando para qualquer vaga que aparece, porque você precisa de trabalhar, porque tem que pagar as contas, né? Para qualquer emprego que aparecer, para você tanto faz, não é importante, você não tem o direito de escolher esse emprego, porque foi assim que você aprendeu a vida toda, né? Se você estiver tendo essa atitude, você vai chegar muito mais difícil nessa oportunidade, nessa vaga. Vai ser muito mais difícil para você. Porque, eu vou te dar um exemplo. Eu gosto de música sertaneja. Aí eu vou fazer uma festa de aniversário. E eu quero colocar na minha festa uma banda de música sertaneja. Então eu vou procurar aqui no Google, né, um cantor. Se eu colocar só a palavra cantor aqui no Google, vai vir cantor de todas as formas. Vai vir cantor de pagode, vai vir MPB, né, música internacional, tá? Mas eu quero ouvir música sertaneja. Como é que eu vou chegar nesse cantor que canta música sertaneja? Eu preciso colocar lá, né? Eu preciso fazer a busca cantor de música sertaneja. Então, geralmente as empresas, quando buscam um currículo, quando a gente fala muito de palavra-chave, quando a gente fala muito do resumo, que você precisa entender quais são as atividades do cargo que você quer trabalhar, que você precisa conhecer quais são as competências do cargo que você quer atender, quais são as habilidades que são só suas, que ninguém mais tem, qual é o seu diferencial. Quando a gente dá esses exemplos, quando a gente pede para que as pessoas façam essas listas, é exatamente por isso. Porque quando eu for fazer essa busca, eu vou chegar mais rápido em você. Então, cantor, existem muitos. Mas quem é o cantor de música sertaneja? Quem é o cantor de música sertaneja daquela região? Quem é o cantor de música sertaneja que tem aquele diferencial, que tem aquele feeling, que tem aquele encantamento que eu quero? Então, quem é o profissional que você está se mostrando no seu currículo? Eu já cansei de pegar candidatos, de fazer entrevista com o candidato, daí eu pedi para refazer o currículo para encaminhar para o gestor.
Porque a pessoa tem tanta qualificação, mas não mostra nada dela no currículo. Nada. Nada. Então, como fazer um currículo correto? Lá no meu feed tem. Quem não viu ainda, tem lá vários posts que tá dizendo qual é a sugestão para fazer um currículo correto, tá? Mas eu trouxe aqui algumas perguntas que eu quero compartilhar com vocês, tá? Qual é o emprego que você quer? Quando você for desenhar o seu currículo, quando você for encaminhar o seu currículo, primeira pergunta que você precisa responder. Bom dia para todo mundo, bom dia, Rosângela. Qual é o emprego que você quer? Quanto você quer ou quanto você precisa ganhar? E quando a gente pensa nesse valor, eu estou pensando qual é o valor que eu vou me manter e qual é o valor que eu preciso ter para me levar para a minha carreira, para me desenvolver em relação à minha carreira. Quais são os conhecimentos que eu preciso ainda ter, que eu ainda preciso buscar para me levar para a minha carreira? O que eu falei para vocês? O emprego é um conjunto de atividades, né, que você é pago para fazer. Tá, mas qual é o conjunto de empregos que vai levar você para sua carreira? Qual é esse caminho que vai levar para sua carreira? Falta ainda desenvolver alguma habilidade, algum conhecimento, alguma competência? Como que você vai desenvolver isso? Então é muito importante você, quando for pensar nesse valor, pensar também nesse desenvolvimento, para que você não fique nesse trabalho frustrado, infeliz e achando que é só empreendedor que ganha dinheiro, que é só empreendedor que é feliz no que faz. E nem é só isso, né? Onde que está esse emprego? Qual é a empresa? Você já parou para pensar nisso, gente? É incrível, né? Muita gente vira para mim e fala assim, Cíntia, eu quero trabalhar de engenheiro, tá? Mas ele nunca parou para pensar qual é o local que ele quer estar. Qual é a empresa que ele realmente admira? Porque a gente precisa pensar quais são os valores da empresa que você está indo. Eu fiz uma entrevista recente agora, gente, que eu fiquei encantada. Eu até fiz um stories, mas para quem não ouviu, eu vou repetir. Eu fui fazer uma entrevista com o gestor junto com a candidata. E a empresa perguntou para a candidata onde que ela, né, o gestor da empresa perguntou onde que ela se via daqui a 5 anos, se ela fosse contratada pela empresa. E ela respondeu que queria ser mãe. Ela falou desse jeito, que em 5 anos ela se via mãe, mas que também se via dentro de uma profissão, né, maior, dentro de um cargo mais avançado dentro da empresa onde ela estava ali concorrendo à vaga. Cara, eu fiquei assim, meu Deus, né? Era um casal que estava junto comigo e ela, a candidata, né? Que o casal era o gestor da vaga, eu como recrutadora, que já tinha passado, eu estava só acompanhando, e ela deu essa resposta. E ela foi a candidata que passou. Eu fiquei assim surpreendida de ver os valores da empresa. Porque quando a gente foi discutir sobre os candidatos, uma frase que me chamou bastante atenção foi quando o gestor virou e falou assim: o fato dela querer ser mãe não impede que ela venha trabalhar com a gente. Ela é uma menina jovem, recém-casada. Ser mãe é um processo natural da vida. Gente, eu fiquei encantada com isso, encantada. Então, saber qual é a empresa que você quer estar é muito importante. É muito importante. Por isso que a gente precisa escolher esse lugar. Eu sempre trabalhei nas empresas onde eu queria. A primeira vez que eu deixei o meu currículo, deixei mais de 500 currículos em 1999, quando eu mudei para Brasília, que eu precisava trabalhar, sair entregando currículo de porta em porta, qualquer lugar que estava aberto, eu deixava um currículo. Mas quando as pessoas começaram a me ligar, de forma inconsciente, que eu ainda não tinha esse conhecimento, era muito menina, eu fui pesquisar as empresas que iam me atender melhor, quais as empresas que eu teria melhores oportunidades. E foi ótimo, porque eu fui trabalhar numa empresa excelente, onde eu aprendi muito, ganhei de forma financeira, sim, mas o que eu mais levei dessa empresa foi o conhecimento. Então, qual é o salário emocional que tem também dentro dessa empresa? Além da verba, do valor ali, do dinheiro que vai te ajudar e te levar para frente. Então, é muito importante você pensar e desenhar essa empresa, pesquisar
Aonde está esse cargo? Se o seu cargo é um cargo diferente, por exemplo, fisioterapeuta, a gente foi tentar fazer um trabalho esses dias com uma fisioterapeuta. Não é tão fácil você arrumar, pegar um currículo de fisioterapeuta e colocar num banco de talentos, ir lá num grupo de vagas. Não, você tem que fazer uma pesquisa, você tem que entender onde estão essas vagas, procurar quais são as empresas que estão alinhado com seus valores. Tudo isso é importante. E a gente não fazia. Entendeu? Ou se fazia, fazia bem menos, não estava ligando com essas coisas. Outra pergunta que é importante você se fazer: qual o comportamento que eu preciso ter para me levar para esse lugar? Qual o comportamento que eu preciso ter para ocupar esse cargo que eu estou almejando? Eu posso desenvolver esse comportamento? Eu posso desenvolver? Outro exemplo vou dar para vocês. O meu perfil comportamental é dominante. É dominante, nato. Mas eu entendi que só o dominante não me levava muito pra frente. O que eu fiz? Eu fui lá e desenvolvi o meu influente. Então, como que você vai fazendo? Treinando. E tudo que você treina se torna um hábito. E quando você vê, você está fazendo isso de forma natural. Então, para as pessoas que são introspectivas, que são tímidas, que não têm habilidade da comunicação, aproveita os pequenos grupos para treinar. Os pequenos grupos da casa, dos amigos, dos ambientes onde tem menos pessoas, e usa a oportunidade de ter a voz quando ela for te dada. De falar, mesmo que você pense que é besteira, é bobeira, ninguém vai me ouvir. Ninguém quer me ouvir. Se as pessoas te perguntaram, te fizeram pergunta, use essa oportunidade e treine a habilidade de comunicação. Ou se você às vezes fala muito, que o influente fala muito, né? Como é o meu caso. Quando acontece de você ir para uma palestra, para uma reunião, faça um treino de só observar. Para que isso é bom? Para você desenvolver outras habilidades. Qual a habilidade? Da atenção, da plena atenção, de ter um planejamento. Entendeu? Então, assim, a gente vai se ajudando e se desenvolvendo ao longo da caminhada. Então, é muito importante você saber qual o comportamento que você tem e qual o comportamento que você precisa ter. E mais, qual o comportamento que não tá te levando para esse lugar. Porque quando eu sei o que não tá me ajudando, eu consigo melhorar isso e desenvolver essa habilidade. Quem pode contribuir com você para que você chegue lá? Quem pode contribuir com você? Tem alguém que pode contribuir com você? Se tiver essa pessoa que pode te ajudar, te levando conhecimento, ou network que te apresente uma empresa, que realmente indique você para uma oportunidade, sabendo que você tem condições de atender a vaga, entendeu? É muito importante a questão do network. É muito importante. Então, network, quem são o network? Os amigos dos meus amigos, né? Os amigos da minha família, primo, familiares, colegas de faculdade, colegas de trabalhos anteriores que você já passou, grupos da sua região, locais da sua igreja que você participa. Então, é muito importante as pessoas saberem que você está buscando uma oportunidade de trabalho e que elas podem te ajudar. Elas precisam saber qual é a oportunidade. Quando a gente fala que está buscando um emprego, a gente não está buscando um emprego. A gente tem que dizer qual emprego a gente está buscando. Então, só enviar currículo de qualquer forma não vai resolver. E agora, a pergunta que não quer calar, tá? Essa eu gosto de fazer. Qual é a ação que você, gente, fazer. Não adianta você saber, não adianta você ir lá, desenhar, escrever, fazer um bom currículo, saber onde estão as vagas, pesquisar a empresa. Se você não planejou, se você não organizou e se você não fez um compromisso com você de qual é o dia, qual é a ação, qual o primeiro movimento que você vai fazer em rumo a esse trabalho. Qual é o primeiro movimento? É só você que pode fazer isso. Então, você vai falar, não, Cintia, mas eu não tenho tempo de ficar 2, 3 horas, 4, 8 horas na frente do computador procurando uma vaga de emprego. Então, não é prioridade para você ter um emprego. Então, pode deixar para depois. Então, quando a gente não se coloca como prioridade, então sim, vai vir qualquer coisa. Qualquer coisa. E aí, de fato, você vai ficar infeliz, porque não tem como. Se você não parou
para responder algumas perguntas e você buscar escolher um emprego aonde vai fazer bem para você, aonde vai te levar para um próximo passo, alinhado com a sua carreira, e você não tem tempo para isso, então você não é prioridade na sua vida. Consegue entender essas coisinhas? Então, quando eu falo de prioridade, é saber o que me movimenta, quem eu sou, qual o meu autoconhecimento, por que eu estou mudando de assunto, gente? Por que eu estou falando de mim agora? Por que é importante eu saber quem eu sou, a minha competência, o que eu penso? Porque quanto mais eu me conheço, mais oportunidades eu vou ter. E quanto mais eu consigo entender como eu funciono, quais as minhas emoções, isso vai me levar para um lugar onde eu vou estar tranquila, onde eu vou estar bem. Então, de forma criativa, eu vou conseguir encontrar, desenvolver melhor, né, as minhas habilidades. Eu vou aprender mais. Eu vou ter a chance de desenvolver o meu senso crítico. Porque a gente já é muito crítica com a gente, né? A gente já é muito crítica, é natural que a gente seja. Mas quando eu me conheço, eu consigo, inclusive, me perdoar, entender para onde eu quero ir. Então, parou esse negócio de ficar pegando currículo, um monte de currículo, ficar mandando para qualquer lugar, para qualquer empresa, sem saber nem por que você está encaminhando esses currículos. Então, eu deixei essas perguntinhas aí para você. É muito importante você buscar essa questão do autodesenvolvimento, porque quanto mais eu busco o meu autodesenvolvimento, mais oportunidades eu consigo ter no mercado. Eu consigo estimular as minhas habilidades natas, eu consigo desenvolver as minhas competências que eu estudei ali ao longo da minha carreira, que eu desenvolvi ao longo das minhas formações, ou trabalhando mesmo, né, ao longo do meu conhecimento. Então, são essas as oportunidades, são essas as dicas que eu quis trazer para você, são essas, esse pensamento, esse olhar diferente para quem está mandando currículo de forma aleatória. Então, não é que não tem emprego, mas a gente precisa saber onde ele está. E para isso eu preciso sim trabalhar em cima dessa chance que eu quero, em cima dessa oportunidade que eu tanto quero, que eu tanto mereço. Então, enviar currículo de forma aleatória vai ficar cansativo mesmo, porque eu não tenho retorno, ninguém me fala. Agora eu vou te perguntar uma coisa. Se alguém te ligar e te falar que quer te dar um retorno, você está preparado para ouvir esse retorno? Porque uma das perguntas que eu faço quando eu vou fazer o retorno, né, da vaga, né, porque eu tenho que dar o positivo para a pessoa, tenho que dar o sim, mas eu tenho que dar o não também, né, para aquelas pessoas que não passaram, que não avançaram. E algumas pessoas já me perguntam de cara, Cíntia, o que eu posso fazer para melhorar? Outras pessoas eu pergunto para elas, porque elas só agradecem, né? Eu pergunto para elas, você quer saber por que você não foi, por que você não ficou na vaga? Gente, ninguém me liga falando assim, Cíntia, eu vou ficar com um candidato tal, porque ele infinitamente é melhor do que todos os outros. Não é assim que acontece. Geralmente as empresas me dão um feedback, o porquê que eles não estão contratando um e por que eles estão contratando o outro. Olha, eu não vou contratar esse candidato por isso, eu não vou contratar esse candidato por aquilo, eu percebi isso, eu acho que não vai avançar, eu acho que a cultura dele não tá muito alinhada com a nossa cultura, e tá tudo bem. Tem casos, gente, que não é com vocês, que a responsabilidade não é de vocês. E tá tudo bem. Nem sempre tem um problema comigo. Não acredite nisso, não ache que sempre vai ter um problema com você. Mas é porque, de fato, às vezes o outro candidato tem uma cultura mais alinhada com a empresa. Por isso é importante a gente conhecer a empresa. Por isso é importante. Olha para você ver, uma candidata, ela foi fazer um trabalho, ela foi fazer uma entrevista numa empresa. Isso não aconteceu comigo, foi com uma colega minha, tá? E a empresa trabalhava com alguma coisa lá de animais. E essa menina era vegana. Pensa só o sofrimento de uma pessoa que é vegana e trabalhar numa empresa que o produto deles
acaba tendo ali, acho que era negócio de carne, entendeu? Era alguma coisa de carne. Ela não quis a vaga, é claro que ela não quis, não tá alinhado aos valores dela. Não tá alinhado aos valores dela. Porque não sei se vocês sabem que o vegano, a questão do vegano não é a questão da alimentação. O vegano, ele acha que o animal está sendo escravizado, ele entra, ele não gosta de ver o sofrimento dos animais. Então, tudo que ali explora, né, a questão animal, ele, por cultura, não quer usar essas coisas porque ele está pensando que o animal está sendo explorado, escravizado, né, muitas vezes. Então, é muito importante você saber o que você quer fazer. É muito importante. Pessoas que vão trabalhar com cerveja, mas não bebe, entendeu? Eu já fui fazer um processo seletivo para pessoas que iam trabalhar com cerveja e não tem como você contratar uma pessoa que não bebe. Como é que ela vai falar da cerveja, gente? Não tem como. Como é que ela vai falar da experiência dela ali no dia a dia? Conseguem perceber que tem coisas que não dá para fazer, que a gente tem que pesquisar sim a empresa? Então são essas dicas que eu trouxe para vocês, que eu quis contribuir com vocês. Obrigada por vocês que ficaram até aqui. E eu quero sugerir que vocês mandem um currículo por dia. 2 currículos por dia, 3 currículos por dia. Mas desde que esse currículo esteja alinhado tanto com os valores de vocês, tanto com os perfis que vocês têm, com o comportamento, com as habilidades, com as atividades do cargo, com o cargo, que ele esteja bem desenhado, do que vocês ficarem mandando 100 currículos, 200 currículos, 300 currículos, que é o que acontece quando a gente abre um processo seletivo. Chega 1000 currículos por vaga, em média, e 70% desses currículos é só lixo, entendeu? Por quê? Porque não tá alinhada a vaga. Não tá alinhada a vaga, então você perde o seu tempo, eu perco o meu tempo. Entende? Então, assim, mandem menos currículos, menos é mais? Faça sim, que vai dar certo. E depois vocês me contem. Gente, muito obrigada. Hoje é terça-feira, hoje é o nosso grande dia da nossa aula do LinkedIn, tá? 8 horas tem uma aula no YouTube. Lá no YouTube, já tem o pessoal no grupo do Telegram, já tem o pessoal no grupo do WhatsApp, e eu estou esperando vocês para a aula de hoje sobre LinkedIn. LinkedIn é uma excelente plataforma para quem quer buscar emprego, para quem quer fazer negócios, para quem está trabalhando, tá? LinkedIn não é só para quem está desempregado. Eu vou falar isso com vocês mais tarde. Mas é muito importante vocês terem um perfil no LinkedIn. E não é só ter um perfil, é ter um perfil estratégico para levar vocês para o emprego que vocês buscam, tá? E à noite eu tô aguardando vocês. Chegou o grande dia, eu tô ansiosa. E só vai fazer sentido se vocês estiverem lá comigo. Tá bom? Então, até mais tarde, hoje ou à noite, às 20 horas, nós vamos estar no LinkedIn. Quem não entrou no grupo ainda dá tempo, tá? Tá lá na bio. Tem como vocês entrarem lá no grupo para tá recebendo as informações. Mas ao longo do dia eu vou passando informações para vocês aqui também no Instagram, tá bom? Fiquem com Deus. Muito obrigada. Uma excelente terça-feira. E até amanhã. Amanhã eu volto com mais uma live para ajudar você a construir essa oportunidade de emprego que você tanto busca e que você merece, tá bom? Até